e aqui a gente trata de questões ambientais voltadas ao mundo corporativo. No vídeo passado, a gente falou um pouco sobre a importância da auditoria jurídica ambiental na tomada de decisão. Quando a gente tem uma auditoria, a gente tem previsibilidade, a gente mapeia riscos e, portanto, a gente tem uma decisão mais consciente se a gente quer adquirir um ativo imobiliário, se a gente quer adquirir uma empresa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as operações passíveis de auditoria jurídica ambiental. Então a gente pode aqui falar em 3 grandes grupos de operações. As operações ligadas a imóveis, e aí eu estou falando em aquisição de imóvel, obtenção de imóvel em garantia, obtenção do imóvel como dação em pagamento, ou permuta, ou doação. Enfim, em todos esses casos é extremamente importante que antes de acontecer a operação, eu olhe para o imóvel e verifique se não existe nenhum passivo. Nessa primeira modalidade, a gente tem que olhar questões como contaminação, supressão de vegetação sem prévia autorização do órgão competente, se se tratar de imóvel rural, se a reserva legal está devidamente constituída, se ela está averbada na matrícula do imóvel ou registrada no cadastro ambiental rural, se existe área de preservação permanente, como é que está a situação dessas áreas. Então, tudo isso a gente olha porque existe a obrigação propter rei, que é trazida pela legislação ambiental e que significa que esse passivo, ele gruda no imóvel. E quem for adquirir esse imóvel, quem for de alguma maneira incluir esse imóvel dentro do seu patrimônio, vai também trazer esse passivo. E vai ser responsável por remediar se houver uma contaminação, recuperar a área se houver uma supressão ilegal, ou mesmo assumir responsabilidades perante o Ministério Público ou órgão ambiental que foram previamente contratadas via termo de compromisso, via termo de ajustamento de conduta. Então, por essa razão, é extremamente importante que haja um mapeamento desses riscos ambientais antes que a operação ocorra. A segunda modalidade são as operações societárias, como, por exemplo, a aquisição de uma empresa. Quando essa empresa desenvolve uma atividade que seja potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente, é extremamente importante olhar para os estabelecimentos dessa empresa e para as unidades operativas. Olhar questões como licenciamento ambiental, gestão de resíduos, efluentes, a necessidade de utilização de recursos hídricos, emissão de gases de efeito estufa. Então, tem aí uma série de questões que precisam ser respondidas para identificar possíveis passivos ambientais que podem afetar diretamente o negócio. É também necessário que se olhe para o empreendedor, para verificar se existem processos judiciais contra ele, processos administrativos, autuações, inquéritos civis. Então, toda essa questão voltada para o empreendedor também precisa ser olhada com cuidado. A gente também tem as operações de mercado de capitais. Então, aqui um exemplo um IPO, que é uma primeira oferta que uma empresa faz de ações no mercado via a Bolsa de Valores. Nesse caso, existe um documento que chama prospecto e esse documento traz todos os fatores de risco voltados à operação, voltados à empresa, para que o investidor ele tome uma decisão consciente a respeito se quer ou não investir na empresa. E esse prospecto, ele demanda uma auditoria jurídica e quando a gente está falando também de uma empresa que desenvolve uma atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente, vai requerer uma auditoria jurídica ambiental, nos mesmos moldes de uma auditoria, como já dito anteriormente, no caso de uma aquisição de empresa. Olhar para os empreendimentos, para todos os estabelecimentos, olhar para o empreendedor. A gente também tem aqui operações de financiamento. Quando uma instituição financeira, por exemplo, vai financiar um projeto e esse projeto ele vai desenvolver uma atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente.
Então, aqui a gente identifica que a auditoria ela é necessária tanto em casos de ativos imobiliários para todos, quando eu vou negociar imóvel, mas também quando eu vou negociar a aquisição de empresas, a compra de papéis dessas empresas ou o financiamento de algum projeto, eu vou verificar qual é o setor econômico em que essa empresa auditada atua para verificar a necessidade ou não de uma auditoria jurídica ambiental. Então, nos casos de financiamento, uma instituição financeira também vai exigir uma auditoria antes de conceder um crédito. E a auditoria vai ser olhar para o projeto, verificar se esse projeto pode gerar algum risco ambiental, porque nesse caso a própria instituição financeira pode ser chamada a responder caso o projeto cause um dano ambiental. Então, aqui fazendo uma síntese, a gente tem que olhar para operações que envolvam negociação de ativos imobiliários e olhar para operações societárias, operações de mercado de capitais, operações de financiamento, quando a empresa auditada desenvolve uma atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. A gente vai trazer aqui mais informações, vai aprofundar nessas questões e então, se você tem interesse, continue conosco, nos acompanhe, se inscreva no nosso canal.